Auxiliar em audiência, isso está em desuso. Ninguém fala mais em auxiliar em audiência. Isso por quê? Porque os juízes são munidos de analistas, são munidos de assessores. Normalmente as audiências são feitas pelos assessores. Nos tribunais dos júris, nas comarcas do interior, o juiz acaba pedindo um reforço do oficial, acaba pedindo auxílio em audiência do oficial. Mas não é regra mais, é bastante desuso já esse auxílio em audiência. Existe já pessoas que fazem isso, são da assessoria do juiz. Efetuar a avaliação também. Isso foi uma inovação na jurisdição, nos provimentos jurisdicionais, esse fato de efetuar a avaliação. Por quê? Nós estamos falando em celeridade processual. A emenda constitucional 45 alterou o artigo 5º para impor que todos do povo, toda pessoa do povo tem o direito a um processo que tramite dentro de um prazo razoável. Não se admite aqueles processos ad eternum que extrapola prazo, extrapola tempo e causa desprestígio para a justiça. Ora, o que se pensou então? Pensou-se que dentro dessa ótica, o cumprimento desses mandados, o cumprimento desse mandado, por exemplo, de penhora, ocorria da seguinte forma: o oficial de justiça cumpria a penhora, após isso o juiz determinava um perito para fazer a avaliação, por exemplo, de um carro. Ora, a gente sabe muito bem que a cotação no mercado existe revista especializada, existe pessoas que podem fazer isso da melhor maneira possível, basta um esforço do próprio oficial. Então a tendência dentro da justiça é determinar que o oficial faça a penhora e faça a avaliação também, para evitar que se baixe o processo para um especialista fazer uma avaliação que, em regra, é uma situação bastante simples, uma situação que não envolve tanto conhecimento técnico. Dito isso, nós podemos passar para o perito. Bom, existem causas que envolve o deslinde dessa causa, envolve conhecimento técnico. Ou, às vezes, não envolve conhecimento técnico, mas as partes fazem as suas alegações de forma que o deslinde do processo somente pode ser resolvido através de um especialista. Por exemplo, se A pleiteia uma ação contra B em razão de um acidente automobilístico, alegando que B, que é réu, estava em estado de alta velocidade. Se não houver outras provas que confronte, não houver testemunha, se não há, por exemplo, boletim de ocorrência ou dados que as polícias fazem, os croquis que eles fazem no momento em que atendem a ocorrência, muitas vezes o juiz se vê na obrigação de contratar, na obrigação de designar, vamos dizer, melhor dizendo, designar um perito para fazer a perícia e avaliar o estado, a velocidade com que transcorria aquela parte que causou o acidente. Então veja, o juiz deve nomear perito quando a questão envolver conhecimento técnico. Agora, muitas vezes é preciso tomar cuidado porque a parte muitas vezes quer a procrastinação do feito e aborda o conhecimento técnico, aborda matérias técnicas, solicitando e requerendo perícia apenas para que esse feito seja procrastinado. É evidente que nesse caso o juiz não deve deferir a perícia técnica, porque nem sempre as causas envolvem o deslinde para que ela tenha um deslinde o conhecimento técnico daquela matéria. Mas se for necessário, deve então designar o perito. Agora, importante, perito e intérprete. Às vezes o cidadão é muito bom numa determinada língua e o juiz já aproveitou essa pessoa, para fazer uma perícia e quer também que ele seja intérprete no processo. Isso é inadmissível. O processo, se a pessoa atuou como perito, não pode atuar como o intérprete. Outra questão importante para concurso, momento em que se impugna a designação do perito. A parte, muitas vezes, tomando conhecimento que foi designado um perito X, um perito A, por exemplo, e sabe que ela não tem conhecimento necessário,
não tem um conhecimento suficiente para realizar aquela perícia. Nesse caso, a parte deve impugnar tão logo ela seja intimada da designação dos peritos e do início dos trabalhos. A jurisprudência vem firmando no sentido de que, após realizada a perícia, a parte prejudicada não pode vir alegar nos seus memoriais que eventualmente o perito não tinha capacidade suficiente, capacidade técnica para elaborar aquela perícia, e que portanto a perícia é nula ou a perícia é deficitária. Isso a jurisprudência tem pacificado. Nesse caso há uma preclusão temporal, porque o tempo para se impugnar a designação de perícia ou de perito, o momento é aquele que a parte é intimada sobre a designação e início dos trabalhos. Ok? Guarde isso que você vai precisar isso na sua prova objetiva. O perito presta compromisso. O perito não trabalha em juízo, não faz a sua perícia sem prestar um compromisso de que vai trabalhar de forma isenta, de que não tem interesse na causa e também não é amigo, não tem intimidade com uma das partes ou inimizade com uma das partes, porque isso pode eventualmente, veja bem, isso pode afastar a isenção do perito. Ele pode não estar isento nesse caso. Se ele não estiver isento, ele não está habilitado a fazer essa perícia. Ele tem que declinar, nesse momento, da sua suspeição, do seu impedimento para agir naquela perícia, para agir naqueles autos. Correto? Muito bem. A escusa. O perito pode, eventualmente, excusar. Pode, de repente, dizer, eu não consigo, não é minha área, embora eu seja engenheiro, mas é engenharia rodoviária, não é a minha área, eu não tenho condições, conhecimentos técnicos. Isso ele deve fazer num prazo de 5 dias, tão logo ele seja intimado para fazer a perícia. Agora aqui vai a penalidade em caso o perito deixe de declinar dos seus trabalhos em função da falta da sua isenção, ou se ele eventualmente não está apto a desempenhar a perícia a contento. Em caso de dolo ou culpa, o perito está sujeito a inabilitação por 2 anos, sem prejuízo de outras sanções. Por quê? O juiz vai extrair cópia dos autos e remeter ao conselho competente. Se ele tiver praticado crime nessa perícia, nesse trabalho, deve remeter ao Ministério Público, que vai requisitar inquérito ou denunciar esse perito pelo crime que ele cometeu. E a sanção dentro do processo é a inabilitação por 2 anos, caso ele haja com dolo, culpa ou fraude também. A lei aqui no tópico não está falando na fraude, mas a fraude também é uma modalidade que vai ensejar a punição ao perito. Ok, muito bem. Outro auxiliar da justiça é o depositário e administrador, correto? Primeiro ponto, o depositário antes de tudo, ele é uma pessoa que está prestando um serviço, e um serviço honroso perante a justiça. Então nada mais justo do que esse depositário ou administrador ser remunerado. Ele vai necessariamente ser remunerado. Ele não pode trabalhar gratuitamente. E veja bem, a súmula tem uma súmula vinculante em matéria de depósito que eu acho que é importantíssimo a gente avaliar. É a súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Quer dizer, se ele é depositário do juízo, extraviou esse objeto, fez desaparecer esse objeto, existem outras formas de compeli-lo a ressarcir ou devolver. A prisão caiu por terra, súmula vinculante número 25. Não esqueça isso, é matéria de concurso. Nós queremos que você tenha o melhor desempenho possível porque você é nosso aluno. Então, em matéria de depósito, acabou. Depósito necessário, depósito judicial, depositário judicial, depósito necessário, depósito voluntário, não interessa. Qualquer forma de depósito está vedada, qualquer forma de depósito, a prisão civil. Subsiste ainda aquela prisão por inadimplemento alimentício. Ok? Muito bem. Intérprete.
A função do intérprete é traduzir documentos em língua estrangeira, reduzir as declarações das partes e testemunhas que se expressam em outra língua, traduzir linguagem mímica, ou seja, linguagem gesticulada. O que é importante, na prática, se o documento encontra-se em poder da parte e em localidade que existe o intérprete juramentado. O que isso quer dizer? Nas comarcas já existe os intérpretes juramentados, que a gente poderia dizer assim, que são intérpretes credenciados pela justiça. Então veja, você que está atuando, você que está na prática advocatícia, é importante observar, ao invés de apresentar o documento de linguagem estrangeira, por exemplo, uma certidão de casamento é feito na Alemanha, pela autoridade alemã, ao invés de apresentar isso e depois requerer ao juiz nomeação de intérprete para traduzi-lo, pela economia processual, pelo princípio da economia processual e celeridade do processo, faça o contrário. Verifique junto à comarca, junto ao fórum, quais os intérpretes juramentados, entre em contato e faça a tradução por um intérprete juramentado. Junte nos autos, evita-se o serviço do intérprete dentro dos autos. Isso gera uma procrastinação muito grande. Se você é autor no processo, vai gerar prejuízo para a sua parte, com certeza. Muito bem. Contadores. Essa categoria vem sido castigada, vem sido não digo prejudicada, mas castigada pela reforma processual. Primeiramente, por quê? Artigo 614 do Código de Processo Civil diz que a parte deve trazer, junto com a petição inicial no processo de execução, deve trazer também e imediato, concomitantemente, memória de cálculo, elaborada pelo contador. Isso era feito, até então, dentro dos autos. A parte entrava com o título executivo e pedia para baixar ao contador, para levar os autos para que o juiz designasse um contador judicial para fazer cálculo. Isso levava 6 meses, a 1 ano, 12 meses e assim por diante. Ora, processo civil, ele é focado na celeridade, ele é focado na rapidez, numa duração razoável. Então, o que se faz hoje, a exigência que o Código de Processo Civil faz no processo de execução, é que a parte traga o título executivo no seu original e também a memória de cálculo, o demonstrativo de cálculo com juros e atualizações monetárias e assim por diante. Isso facilita, dá celeridade no processo. Em contrapartida, tirou uma função do contador dentro do juízo. Mas não foi só isso. Olha só, a reforma do processo também acabou com a liquidação da sentença por cálculo do contador. Acabou. O contador que atuava dentro do juízo, junto ao juiz, para fazer essa liquidação de sentença, acabou. A parte faz a liquidação, se quer fazer pelo contador, contrate fora dos autos e apresente o cálculo da sentença junto já para fazer essa liquidação. Portanto, não existe mais essa possibilidade de baixa dos autos ao contador. Então, em função disso, para garantir celeridade, houve uma grande demanda, houve uma grande supressão dos serviços do contador nessa parte. O contador acabou perdendo aquela hegemonia em função dessa celeridade do processo. Meus amigos, minhas amigas, nós analisamos nessa aula os serviços auxiliares da Justiça e a organização judiciária. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela sua paciência e obrigado pelo seu prestígio. Agradecemos a você e contamos com seu sucesso na sua prova, que é a nossa meta, nosso objetivo. Obrigado.